Bom dia a todos. Como o professor já disse, eu vou fazer a apresentação em português. Os capítulos da tese temos dois que estão em português, mas que foram enviados às revistas em inglês. Um está já publicado e os outros três estão em revisão em revistas JCE. Este seminário, então, é no âmbito do programa de doutoramento em Análise Económica e Estratégia Empresarial e tem como diretor de tese o professor Eduardo Mendes e o professor José António Novo. Ora, hoje vamos falar então aqui sobre o crescimento das empresas, fatores e estratégias e dois estudos de caso de dois setores estratégicos para a economia portuguesa. Ora, então vamos fazer depois uma pequena introdução. No capítulo 1 falámos sobre alguns conceitos e definições e este capítulo foi a base para as questões futuras da tese. No capítulo 2 vamos falar sobre fatores determinantes no crescimento das empresas. Capítulo 3 sobre modos, caminhos e estratégias para o crescimento das empresas. O capítulo 4 é o nosso primeiro trabalho empírico e fala sobre o crescimento das empresas na indústria portuguesa do calçado e focámos-nos principalmente sobre a variável localização. O capítulo 6 também fala sobre um setor estratégico para a economia portuguesa, que é a indústria têxtil e vestuário português. E depois uma pequena conclusão. Ora, conceitos e definições. A nossa motivação neste capítulo é perceber o que é o crescimento das empresas e como podemos medir, então, o crescimento das empresas. Este capítulo torna-se extremamente relevante, pois é o crescimento das empresas que cria valor e vitalidade para a economia, com impactos significativos no desenvolvimento económico de um país ou região. Então, o objetivo deste capítulo é fazer um enquadramento do estudo sobre o crescimento das empresas e criar as questões de partida para a nossa investigação. Então, o que é o crescimento das empresas? Existem na literatura muitas abordagens sobre o crescimento das empresas. Pode-se compartilhar pantalla. Sim. Que não já está na apresentação. Ah, não? Ok. Então, como eu estava a dizer, existe na teoria económica e de gestão muitas abordagens sobre o crescimento das empresas e, como podemos ver, por exemplo, a abordagem estocástica diz que o crescimento das empresas é um processo aleatório e as oportunidades são um elemento dominante. Já a abordagem descritiva menciona que o processo de crescimento passa por várias fases distintas que são perturbadas por uma série de crises que têm que ser resolvidas antes do crescimento das empresas antes da empresa continuar a crescer. A abordagem baseada em recursos, a empresa é um conjunto de recursos produtivos e o crescimento ocorre onde existem recursos ociosos ou subutilizados dentro da empresa. São esses recursos que estão disponíveis que fazem potenciar o crescimento das empresas. Para a abordagem através da aprendizagem, a empresa aprende sobre a sua eficiência e produtividade. As empresas eficientes investem e expandem, as menos produtivas e eficientes ficam pequenas, encolhem ou têm tendência a desaparecer. Para a abordagem determinista, identifica um conjunto estável de variáveis explicativas que podem explicar o crescimento das empresas, como são, por exemplo, os fatores determinantes no crescimento. Para a abordagem evolutiva, é a inovação e a capacidade dinâmica da empresa que a impulsiona para crescer, ou seja, são as oportunidades e a criação de estratégias que potenciam a empresa para o crescimento. Como podemos ver, na literatura existe uma vasta abordagem sobre o crescimento das empresas e nós, nestes primeiros capítulos,
tentámos unificar essa literatura. Como podemos medir o crescimento? Existem vários indicadores de crescimento, como, por exemplo, ao nível dos inputs, o número de funcionários, outputs, as vendas e a valorização, os ativos da empresa. Então, o crescimento é o logaritmo do tamanho da empresa num período T menos o logaritmo do tamanho no período T menos 1, ou seja, quer dos funcionários, quer das vendas, quer dos ativos da empresa. Ora, então, direção para futuras investigações deste primeiro capítulo. As diferentes abordagens ao crescimento levam-nos a acreditar que é necessário explorar porque crescem as empresas e como crescem as empresas. E então, no próximo, a nossa intuição é que muitos fatores e estratégias podem estar na base do crescimento das empresas. Então, no próximo capítulo, vamos abordar os fatores determinantes no crescimento das empresas e, posteriormente, no capítulo 3, abordaremos os modos, os caminhos e as estratégias determinantes para o crescimento das empresas. Então, passamos a apresentar o capítulo 2. Fatores determinantes no crescimento das empresas. A nossa motivação é, então, responder à questão por que crescem as empresas, e isto torna-se extremamente relevante, pois, a nível microeconómico, pelo seu efeito gerador de emprego, quer a nível macroeconómico, por ser a fonte de criação de riqueza e desenvolvimento de um país ou sociedade. Então, o objetivo deste capítulo é revisar e unificar a literatura empírica, que se encontra bastante fragmentada, sobre os determinantes no crescimento das empresas. Ora, neste trabalho, fornecemos uma síntese dos vários fatores, então, determinantes para o crescimento e agrupamos em 3 grandes blocos. Fatores idiosincráticos que estão relacionados com as características do empresário, fatores internos que estão relacionados com as características e recursos da empresa e fatores externos que estão relacionados com o ambiente externo à empresa. Então, o principal resultado do nosso trabalho é este quadro, onde temos os 3 grandes grupos e dentro de cada grupo temos, então, as variáveis que podem ou não ser significativas para o crescimento das empresas. Então, seguidamente, vamos falar um bocadinho sobre cada um destes pontos, começando pelo empresário. Ora, este trabalho permite também fazer uma crítica à literatura, ou seja, nós achamos que nem todas as variáveis são os verdadeiros fatores que influenciam o crescimento das empresas, mas sim podem existir outras variáveis subjacentes que essas sim são os verdadeiros crescimento das empresas. E seremos muito cautelosos quando falarmos sobre essas variáveis de influência direta ou indireta. Ora, a motivação. A literatura empírica menciona que a motivação do empresário é um fator significativo para o crescimento, ou seja, o empresário deve estar motivado para fazer crescer a sua unidade de negócio. A educação, a literatura apresenta resultados mistos, ou seja, existem estudos que dizem que a educação é um fator significativo e existem outros estudos que dizem que a educação não é significativa para o crescimento das empresas, ou seja, a educação do empresário não é significativa. A experiência, a literatura empírica menciona que é um fator significativo e a experiência relacionada com o negócio ou a experiência relacionada com o crescimento das empresas é um fator determinante para fazer crescer as empresas. A idade. A literatura empírica também apresenta resultados mistos. Existem estudos que dizem que a idade é importante, dizem outros estudos que dizem que a idade não é importante. Por exemplo, os empresários jovens têm mais disposição para fazer crescer a empresa, mas têm menos recursos. Os empresários mais maduros têm mais recursos, mas têm menos disposição para fazer crescer a empresa, até porque podem já ter atingido os seus objetivos e não têm a disposição para fazer crescer mais a empresa ou para crescer a empresa. Contudo, esta é uma variável intermediária que pode ser afetada por outras variáveis que essas sim são os verdadeiros fatores de crescimento das empresas, como é a motivação do empresário, a experiência, a propensão ao risco ou as restrições financeiras.
A propensão ao risco, a literatura também diz que é um fator significativo e todos sabemos que a incerteza e o risco estão sempre presentes no ato de criar uma empresa e no ato de fazer crescer uma empresa. Otimismo e autoconfiança. A literatura empírica também menciona que este é um fator significativo, ou seja, sim, do gestor, do que toma as decisões dentro da empresa, sim. Então, como eu estava a dizer, o otimismo e a autoconfiança, a literatura diz que é um fator significativo, ou seja, o empresário com bastante otimismo ou autoconfiança pode influenciar o seu ambiente indiretamente e, com isso, potenciar o crescimento da sua empresa. O género e a raça, por si só, não é um fator significativo e aqui podemos dizer que esta é uma variável também intermediária, ou seja, é uma variável que não está diretamente relacionada ao crescimento das empresas, mas é uma variável intermediária, pode ser afetada por outras variáveis, que essas sim podem ser os verdadeiros fatores de crescimento das empresas, como é a motivação do empresário e como é as redes pessoais e as redes profissionais do empresário. A literatura empírica também menciona que as redes pessoais e profissionais são um fator significativo, ou seja, ao nível das redes pessoais, a rede de clientes, uma vasta rede de clientes pode ajudar a potenciar o crescimento das empresas e as redes profissionais podem ajudar a colmatar alguma falha de recursos que a empresa tenha. O número de fundadores, a literatura também diz a literatura empírica também menciona que é um fator significativo e quanto maior a equipa de gestão, quem toma a decisão podem influenciar as decisões uns dos outros ou podem compensar os déficits de competência uns dos outros. Daí a literatura diz que uma vasta equipa de gestão pode ser um fator significativo para o crescimento das empresas. Sobre os fatores internos da empresa. A literatura empírica menciona que a visão e a missão são um fator significativo, ou seja, quando a visão e a missão estão orientadas para o crescimento, pode aumentar a probabilidade de crescimento das empresas. Os objetivos, a literatura empírica também menciona que é um fator significativo e aqui os objetivos têm que existir o compromisso e a motivação para o crescimento. Aqui também podemos dizer que os objetivos da empresa devem estar alinhados com os objetivos do empresário. Se é ele que toma as decisões de crescimento, ele tem que ter nos seus próprios objetivos a intenção de fazer crescer a empresa. O planeamento estratégico, a literatura empírica também menciona que é um fator significativo, ou seja, o planeamento ajuda a melhorar o desempenho da empresa e a literatura também menciona que as empresas de elevado crescimento passam mais tempo a planear do que as empresas que não têm esse rápido crescimento. A idade a literatura evidencia que a idade apresenta uma relação inversa ao crescimento. O que é que isto quer dizer? Que as empresas mais jovens crescem mais rápido, têm taxas de crescimento mais elevadas do que as empresas maduras, e esta pode ser uma variável intermediária afetada por outras variáveis, como são a motivação do empresário, a propensão ao risco, as redes pessoais e profissionais, o tamanho da empresa e os fatores tecnológicos. Vamos ver depois nos fatores externos da empresa. O tamanho, a literatura empírica também, a maioria da literatura empírica menciona que apresenta uma relação inversa ao crescimento, ou seja, as pequenas empresas apresentam taxas mais elevadas de crescimento do que as grandes empresas. O setor a literatura empírica apresenta resultados mistos, ou seja, há estudos que dizem que é importante, outros estudos que não encontram evidências, correlações significativas. Contudo, o setor pode ser uma variável intermediária afetada por outras variáveis, que essas sim são os verdadeiros fatores de crescimento, como é a motivação do empresário, como são as redes pessoais e profissionais do empresário,
como é a localização da empresa ou os fatores tecnológicos. A localização, a literatura empírica menciona que é um fator significativo, ou seja, existem locais que são mais propensos ao crescimento da empresa do que outros, pelas externalidades que as empresas encontram, externalidades de localização positivas, como, por exemplo, é o Silicon Valley. A literatura empírica menciona que a localização é importante. Contudo, esta pode ser uma variável intermediária afetada por outras variáveis subjacentes, como são os fatores externos à empresa, os políticos, os económicos, os socioculturais e os tecnológicos. A forma jurídica, a literatura empírica menciona que é um fator significativo, ou seja, as empresas de responsabilidade limitada apresentam normalmente maiores tendências para o crescimento do que as empresas de responsabilidade limitada. Porque isto liberta um bocadinho as empresas, liberta um bocadinho os empresários de assumir alguns riscos ou algumas responsabilidades e, com isso, potenciam o crescimento das empresas. Contudo, esta pode ser também uma variável intermediária afetada por outras variáveis subjacentes, como aqui neste caso são os objetivos da empresa, ou seja, a forma jurídica pode ser adaptada de acordo com os objetivos que a empresa tenha, não é? Ou seja, a forma jurídica pode ser mudada ao longo do tempo. Os recursos humanos, a literatura empírica menciona que é um fator significativo e a falta de recursos humanos pode até limitar o crescimento das empresas. Os recursos financeiros, a literatura empírica menciona que é um fator significativo e a restrição ao seu acesso pode condicionar ou pode inibir o crescimento das empresas. A estrutura organizacional, a literatura também menciona que é um fator significativo, ou seja, a estrutura organizacional é delineada para absorver os recursos, ou seja, ajuda a organizar, a definir regras e ajuda também a fazer as trocas dentro da empresa, ou seja, as trocas não contratuais. A capacidade dinâmica, a literatura empírica também se menciona que é um fator significativo e aqui estamos a falar da constante procura de oportunidades e do desenvolvimento de estratégias que potenciem o crescimento das empresas. O terceiro grupo de fatores externos, nós não encontramos evidência empírica à exceção dos fatores económicos, mas podemos dizer, por exemplo, que os fatores políticos, a estabilidade política e fiscal pode incentivar o investimento das empresas e, com isso, potenciar o crescimento. Contudo, não encontramos evidência empírica que sustentasse este resultado, que sustentasse a dizer se era um fator significativo ou não. Os fatores económicos, então, a literatura empírica menciona que é um fator significativo e as restrições ao seu acesso ou as restrições ao acesso ao financiamento inibem o crescimento das empresas. Até porque os recursos financeiros podem ser facilmente convertidos noutro tipo de recursos e, com isso, potenciar o crescimento das empresas. Os fatores socioculturais também não encontramos evidência empírica, contudo podemos dizer que os gostos e as preferências podem afetar a procura pelos produtos das empresas e os fatores tecnológicos, as inovações, a investigação e desenvolvimento, as patentes, podem afetar também o modus operandi das empresas e, com isso, influenciar o seu potencial de crescimento ou não. Como conclusão e direção para futuras investigações. Ou seja, existem fatores que requerem análise empírica ou estudo de caso, como são a maioria deles os recursos externos à empresa. É necessário maior esforço na identificação das variáveis de influência direta versus as variáveis de influência indireta. Verificar se existem outras variáveis relacionadas com o crescimento das empresas e que possam ou não ser um fator significativo. E esclarecer empiricamente a relevância dos fatores que tanto aumentam o crescimento esperado como a saída da empresa, como, por exemplo, a educação. Empresários altamente qualificados têm opções externas e podem abandonar a empresa se estas não responderem às expectativas, ou seja, pode haver aqui um viés de seleção de empresários. Em relação a este capítulo, terminamos a apresentação deste capítulo. Não sei se tem alguma questão, não sei. Una pregunta, ¿las empresas empresariales
áreas como las actividades de I+D, la educación, onde estarían situadas neste debate? Não, este primeiro, nós na literatura empírica encontramos muitas vezes isso misturado, o que eram fatores e o que eram estratégias. E então nós decidimos dividir em 2 capítulos. Este primeiro capítulo aborda os fatores e um segundo capítulo que vai abordar as estratégias. Porque existe na literatura muitos estudos que abordam, por exemplo, a etapa do empresário, a motivação do empresário, o caminho estratégico de exportação, a estratégia de inovação, tudo junto. E nós agrupamos isto em 2 capítulos. Uma coisa são fatores e outra coisa são estratégias e caminhos estratégicos para o crescimento. E então agora o que vamos falar a seguir é sobre isso mesmo, sobre as estratégias. Pero bueno, incluso para cuando quieras presentarlo, así creo que sería interesante, me parece ilustrativo a los temas que en esa tabla, pero creo que sería interesante que pusieras, al menos en cada uno de los sectores, una referencia bibliográfica para hacer y las elecciones de esas referencias se basa en la definición y lo van a ver que vaya a hacer una boa selección. Este primeiro capítulo está publicado na revista Galega de Economia. Está acessível a toda a gente. E tem lá todas as referências, mas é uma boa sugestão. Sim. Uma boa sugestão. Mas este está já publicado. Ora, falamos então aqui no capítulo 3 sobre os modos, caminhos e estratégias para o crescimento das empresas, que é um pouco diferente dos fatores determinantes para o crescimento das empresas. Então aqui a nossa motivação é responder à questão: como crescem as empresas? E torna-se extremamente relevante, pois a literatura é um bocado confusa, bastante fragmentada e não clarifica objetivamente como é que as empresas realizam as suas atividades de crescimento e de que forma o crescimento é alcançado. Então, o objetivo neste capítulo é identificar e unificar essa literatura que aborda os diferentes modos de crescimento e respondemos à questão como, e os caminhos estratégicos e estratégias determinantes para o crescimento, respondendo à questão de que forma. Ora, neste trabalho apresentamos então uma revisão da literatura que permite clarificar e sintetizar os diferentes modos de crescimento em orgânico, inorgânico e híbrido. Muitas das vezes na literatura também encontramos, ou maioritariamente na literatura, encontramos o modo orgânico e inorgânico, e o híbrido fica um pouco esquecido. Permite também relacionar os caminhos estratégicos, ou seja, exportação, investimento direto, aquisições e fusões, franchising, licenciamentos, universos e alianças, com os diferentes modos de crescimento. E permite também expor e relacionar as estratégias determinantes no crescimento das empresas, também relacionadas com os diferentes modos de crescimento. Então, o principal resultado deste capítulo é esta imagenzinha aqui, onde podemos ver 3 modos de crescimento: o orgânico, o inorgânico e o híbrido, e as relações que eles têm, ou as relações que os caminhos estratégicos que as estratégias têm com os diferentes modos de crescimento. E podemos ver que todas as estratégias de crescimento estão relacionadas com os diferentes modos de crescimento, ou seja, cada modo de crescimento pode facilmente utilizar aquelas estratégias para crescer. E temos aqui também os caminhos estratégicos, que alguns estão mais relacionados com os diferentes modos de crescimento. Ou seja, por exemplo, o crescimento inorgânico está diretamente relacionado com as aquisições e fusões, e o crescimento híbrido. O que era? Vou explicar já a seguir. Este é só o resumo geral. A seguir já faço detalhar depois o que é cada um deles. Pronto. E aqui, como eu estava a dizer, o crescimento inorgânico tem uma relação direta com as aquisições e fusões, e o crescimento híbrido
tem uma relação direta com o franchising, com o licenciamento, com as joint ventures e com as alianças. Já aqui os caminhos estratégicos de exportação e investimento direto não estão diretamente relacionados com um único modo de crescimento, porque, por exemplo, as exportações, se estivermos a falar de exportações próprias, ou seja, é a própria empresa a vender os seus produtos ou serviços para um mercado, para um outro mercado, aos clientes finais, devemos relacionar com um modo de crescimento orgânico. Mas se estivermos a falar da exportação direta ou indireta, onde existem intermediários pelo meio, estamos a falar, por exemplo, de uma relação com o crescimento híbrido. O investimento direto, também igual. Se for a própria empresa a fazer o investimento e a criar uma nova unidade de negócio, podemos estar a falar de crescimento inorgânico. Se estivermos a falar de investimento em parcerias, podemos estar a falar do crescimento híbrido. E passamos então agora a explicar um bocadinho do que é cada tipo de crescimento. Ora, então o crescimento orgânico, ou o crescimento interno, é um modo de progressão natural das pequenas empresas, consiste na acumulação de recursos, ou seja, na ampliação e extensão das operações existentes e no desenvolvimento de processos internos, ou seja, as empresas acumulam os recursos. A decisão por este modo de crescimento apresenta então uma relação com a exportação própria. O crescimento inorgânico. O crescimento da empresa dá-se através de vínculos externos, ganha relevância quando as empresas pretendem adquirir rapidamente novas capacidades de produção, habilidades técnicas ou competências de gestão, que muitas das vezes são uma restrição ao crescimento. Então, a decisão por este modo de crescimento apresenta uma relação com as aquisições e fusões e com o investimento direto. Já o crescimento híbrido consiste no desenvolvimento de relações interorganizacionais, ligam atores externos à empresa através de relações contratuais, permite manter uma certa quantidade de propriedade e controle e a partilha de riscos e recursos e permite superar os limites expostos pelos recursos internos que possuem. E este tipo de caminho estratégico apresenta uma relação com os caminhos de crescimento, com o franchising, licenciamento, joint ventures e alianças. E com a exportação e o investimento direto, como expliquei anteriormente. Já as estratégias de crescimento, ou seja, o crescimento é o resultado de uma decisão estratégica, todas as empresas encontram desafios para encontrar clientes e para potenciar o contínuo desenvolvimento de produtos e serviços que sustentem as vendas e, consequentemente, que aumentem os lucros. Então, para atingir este objetivo, podemos agrupar as diferentes estratégias de crescimento em penetração de mercado, ou seja, a constante procura por novos clientes e pelo aumento das vendas, a diversificação, quer ao nível do produto, quer ao nível do produto, serviços, ou a diversificação de mercados, a inovação, quer ao nível de produtos e serviços de novos ou melhorados produtos, a inovação de processo, marketing e organizacional também, e a internacionalização das empresas, que é na constante procura de novos mercados externos. E estas estratégias estão todas relacionadas, então, com os diferentes modos de crescimento. Conclusão e direção para futuras investigações. São necessários mais esforços para explicar os fatores que determinam a decisão do empresário sobre o modo de crescimento preferido, interno, externo ou híbrido, orgânico, inorgânico ou híbrido. É importante que a literatura clarifique em que medida a decisão do empresário está ou não condicionada ao conjunto das possibilidades, ou seja, aos modos, aos caminhos e às estratégias. Existem caminhos estratégicos e estratégias que requerem análise empírica, que validem a sua verdadeira importância para os diferentes modos de crescimento das empresas. Urge também uma clarificação conceptual que permita estudar empiricamente a natureza heterogénea do crescimento, pois diferentes modos de crescimento têm diferentes implicações na sociedade. O que é que nós queremos dizer com isto? Por exemplo,
o crescimento orgânico, se calhar cria mais emprego do que o crescimento inorgânico, não é? Nas aquisições ou fusões. Pronto, e com isto termino aqui a apresentação do segundo capítulo. Não sei se tem alguma questão. Não? Estou esclarecida quanto às estratégias. Ok. Então, estes dois primeiros capítulos são, na verdade, uma extensa revisão da literatura e passamos então agora para os capítulos empíricos. E falarmos agora no capítulo 4 sobre o crescimento das empresas na indústria portuguesa de calçado e o dilema da localização. Ora, a nossa motivação neste capítulo é perceber qual a influência da localização no crescimento das empresas. E isso torna-se extremamente relevante, pois 80% das empresas do cluster estão geograficamente concentradas em dois polos. Este é um cluster que recentemente apresentou um crescimento notável, quer ao nível do número de empresas, quer ao nível dos empregos, quer ao nível da produção. Então, o objetivo deste capítulo é investigar empiricamente o efeito da localização no crescimento das empresas e aproveitamos também este capítulo para explorar duas outras variáveis, que é o tamanho e a idade da empresa, que influencia no crescimento das empresas. Então, o cluster da indústria portuguesa de calçado, 80% das empresas estão localizadas em dois polos, Felgueiras e Guimarães e Santa Maria da Feira, Oliveira das Meias e São João da Madeira, ou seja, Felgueiras situa-se ali naquela zona azul, Guimarães na zona amarela, que é o distrito de Braga, e Santa Maria da Feira, Oliveira das Meias e São João da Madeira, no distrito de Aveiro, naquela zona vermelha. Ou seja, está tudo muito concentrado. E nos últimos anos, de 2010 a 2017, esta indústria viu aumentar o número de empresas em 23%, o número de empregados em 25% e a produção em 34%. Ora, da revisão da literatura e do respectivo desenvolvimento das hipóteses. Ora, a maioria dos estudos empíricos sustentam, então, que a concentração da atividade económica num espaço geográfico tem um impacto significativo no crescimento das empresas. Então, as hipóteses que nós colocamos são: está localizado num cluster, tem um efeito positivo na taxa de crescimento das empresas, ou seja, e criamos a variável L cluster, que diz soma só as empresas que estão dentro ou que estão fora do cluster. A hipótese 2 é: está localizado num município, tem um efeito positivo na taxa de crescimento das empresas, e aqui criamos a variável independente L município, que nos indica que soma as empresas de cada município. E uma terceira hipótese: está localizado num município extenso ou amplo, tem um efeito positivo na taxa de crescimento das empresas, e aqui criamos uma nova variável independente, que é L cluster, que soma as empresas do município mais as empresas dos municípios vizinhos, ou seja, porque as extremidades de localização elas não são estanques, ou seja, elas podem se extravasar para outras empresas ao redor. Ou seja, não há uma linha que separe. Em relação ao tamanho da empresa e o crescimento. Nós variamos não é nenhum obstáculo. A primeira assim. Sim. Sim, na literatura empírica frequentemente encontramos a primeira variável, é um cluster, ou seja, muitos estudos analisam só se as empresas estão dentro ou fora do cluster, ou se estão numa zona urbana ou fora de uma zona urbana, e nós aqui vamos um bocadinho mais além dessa variável e criamos as outras duas variáveis. São novidade para... Sim. O tamanho da empresa de crescimento. Aqui a maioria da literatura empírica analisa a divisão de G-rate, em que ele menciona que cada empresa tem a mesma probabilidade de crescer. Então a hipótese que nós colocamos é se a taxa de crescimento das empresas é independente do seu tamanho.
e a variável que criamos para esta hipótese é size. A idade da empresa em crescimento. Aqui, a maioria da literatura empírica também fala sobre a previsão de Javanovich e ele diz que as empresas jovens exibem taxas de crescimento mais altas do que as empresas maduras. Então, a hipótese que nós colocamos é se a idade da empresa afetará negativamente o crescimento da empresa e para isso criamos então a variável independente age. Os principais resultados. Usando um conjunto de dados obtidos na base de dados SABI, e aqui, quando analisamos o crescimento das empresas neste estudo, temos um ponto de início, que é o ano de 2013, e um ponto de fim, que é o ano de 2017, e que difere depois do capítulo a seguir. E então, analisando a fabricação de calçado na subclasse 15201, que é a indústria de fabricação de calçado, de acordo com o Código de Atividades Económicas Portugueses, para o período 2013-2017, colhemos uma amostra de 896 empresas válidas. Então, a localização, descobrimos que a localização não está significativamente correlacionada com o crescimento das empresas, o que contrasta fortemente com as constatações sobre as probabilidades de localização, ou seja, as nossas hipóteses são rejeitáveis. O tamanho da empresa, verificamos que as empresas menores crescem mais rápido do que as empresas grandes. Aqui também contradiz a lei de Gilbert, que menciona que todas as empresas têm uma taxa de crescimento, e no nosso caso não resulta assim. E a idade, as empresas jovens crescem mais rápido do que as empresas mais velhas ou mais antigas, então não podemos rejeitar a nossa hipótese 3. Como podemos ver na nossa regressão, os coeficientes são positivos, mas não significativos, o que não corrobora a lei de Gilbert. Age é significativamente negativo, ou seja, as empresas mais jovens crescem mais do que as empresas mais maduras, e Allied Cluster apresenta um coeficiente muito pequeno e não significativo, ou seja, a localização não é importante para as empresas da indústria portuguesa de calçado. Nós aqui apresentamos só a regressão múltipla, nós também fizemos uma regressão linear com cada uma das variáveis e também verificamos os mesmos resultados. A partir de agora, focamos só na variável Allied Cluster, porque nas regressões univariáveis foi aquela que apresentou os resultados mais positivos, ou digamos, melhores. Então, a questão que se coloca é: se a localização não é importante para o crescimento das empresas, como se explica que 80% das empresas estão concentradas em 2 polos? Como vimos anteriormente, 80% das empresas estão concentradas em 2 polos. Calgueiras de Guimarães, Santa Maria, Armazém, Santa Maria da Feira. Então, vamos procurar uma resposta para isso. E então, uma possível explicação. Nós retiramos um gráfico de dispersão e verificamos um gráfico de dispersão onde relacionamos a variável Allied Cluster com o grau assetos e verificamos que a imagem apresenta um padrão em forma de U. Ou seja, as empresas com mais de 250 empresas ao redor e as empresas com menos de 50 empresas crescem mais rapidamente. E aquela franja de empresas entre 50 e 250 apresentam um crescimento mais lento. Ou seja, temos aqui uma forma de uso. O que é que isto sugere? A nossa intuição é que isto implica uma decisão de qualquer empresário em relação à localização, pois enfrenta, então, um trade-off. A abundância de recursos fora do cluster, ou seja, naquele grupo de empresas que crescem rapidamente, e as externalidades positivas dentro do cluster, ou seja, onde há muitas empresas ao redor e onde há poucas empresas, existe abundância de recursos nesse grupo de pequenas empresas e existem externalidades positivas dentro do cluster, ou seja, naquele grupo ali onde há muitas empresas. Ora, para nós validar esta nossa intuição, dividimos a variável Allied Cluster
em 2 grupos, então. Temos como marco as 200 empresas. E fazemos uma regressão linear múltipla. E se os resultados para a variável da Light Cluster forem diferentes, ou seja, positivos e negativos, isso confirma a nossa intuição. E então fizemos a nossa regressão e verificamos que a Light Cluster, para o primeiro grupo, o coeficiente é negativo e para o segundo grupo o coeficiente é positivo. Os resultados parecem confirmar então a nossa intuição. E então a explicação sugestiva é que empresas rodeadas por poucas empresas têm mais acesso a recursos e empresas rodeadas por muitas empresas ou que estão dentro do cluster beneficiam então das externalidades de localização. Então a questão que se coloca agora é localizar uma nova empresa ou não dentro do cluster. Para isso, dividimos a nossa variável do cluster em 2 grupos, ou seja, empresas que estão dentro do cluster e empresas que estão fora do cluster, e verificamos que sai para as empresas que estão dentro do cluster o coeficiente é positivo, embora não significativo, e para as empresas que estão fora o coeficiente é negativo e também não significativo. Contudo, mais uma vez, estes resultados parecem confirmar a nossa intuição. Considerando estes resultados, o empresário que decide criar uma nova e grande empresa enfrenta então um trade-off, ou seja, a abundância de recursos fora do cluster ou as externalidades positivas dentro do cluster, e se o empresário decide criar uma nova e grande empresa, deve questionar-se a si próprio se a abundância de recursos compensa ou não as externalidades positivas dentro do cluster. Já o empresário que decide criar uma nova pequena empresa deve ser aconselhado a localizá-la fora do cluster, onde há menos competição por recursos. Ora, então, qual é o melhor local para fazer crescer uma nova empresa? Criamos 2 novas variáveis, DAN, uma para o primeiro polo, Felgueiras Guimarães, e uma para o segundo polo, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Aldeia das Mães. Fizemos a nossa regressão e verificamos que, pelas os coeficientes para os 2 polos são positivos e significativos. Isso sugere que o empresário que inicia o seu negócio num dos polos pode crescer mais rapidamente em ativos do que fora dos polos. Como conclusão, podemos dizer que a localização não é uma variável significativa que afeta o crescimento das empresas. A falta de efeitos de localização é sugestivamente explicada pela abundância de recursos fora do cluster e pelas externalidades positivas dentro do cluster. Então, os resultados podem ser úteis para os empresários que desejam iniciar uma nova empresa, ou seja, se for pequena, deve ser aconselhado a localizar a empresa fora do cluster, e se for uma empresa grande, então ele enfrentará o trade-off, e a questão que ele se deve colocar então é se as externalidades compensam a competição pelos recursos ou não. O que é que significa ter mais abundância de recursos? Ou seja, as empresas que estão dentro do cluster pode haver mais competição pelos recursos, quer emprego, quer por outras coisas. E fora do cluster, as empresas que localizam fora, ou seja, não há tanta concorrência pelos recursos e as empresas podem ter mais facilmente acesso a mão de obra, por exemplo. Isso. Sim. Sei que, por exemplo, a aquisição de uma unidade industrial ou a fabricação de uma fábrica não pode ser mais barato fora do que dentro. Não há menos competição. Las estimaciones las has hecho por unos para los estudiantes o has tenido en cuenta la estructura de manejo? Não.
Não, só utilizamos as reduções e as correlações na nossa análise. O único que trato... No, para ese analizamos básicamente os seus resultados, pois quizás aí saque moderar un pouco as conclusións, no sentido de recomendacións de que se unha empresa debería localizarse basada en resultados correlativos entre variables, pues igual practicar esto. Básicamente, lo que desarrollar está basado en las empresas más productivas son las que tienen. Y esto, bueno, es una amplia. O problema que tenemos con productividad es que es un elemento claramente inobservable. Entonces, digamos que si tú tuvieras una estructura de panel, pues sí que de alguna manera podrías contemplar ese inobservable, sería esa productividad individual, y debéis hacer cada paso más escalar las correlaciones e intentar buscar causalidades. ¿Vale? No trabajo en equipo, claro, digamos causalidades que ojalá que nos tengan eso. Y es mal descargado. Las correlaciones de idea que está pasando, pero tal vez aprovechando la estructura de panel, creo que esto es una estructura de panel, sí que podría estar en contra esos componentes inobservables que hay productividad de las empresas. O problema de la productividad no tendría un problema muy si fuera exológica. Si la productividad es exológica no pasa nada, pero cuando ya está correlacionada con tamaño, cualidad y la literatura que ha sido famosa, entonces siempre ha tenido su problema. Que un panel deveria resolver. Sim, mas pronto, é uma boa sugestão, pode ser para um estudo futuro, sim. Mas não era bem o objetivo aqui nessa análise. Sim. Digo mais como de melhorar o futuro, sim. avançar. Sim. Até porque, por exemplo, a produtividade também pode estar relacionada com fatores tecnológicos. Claro, la produtividad suave está determinada por las management practices, por la reglas de todos los factores, pero bueno, a productividad lo resume. E nós aqui também somos um pouco cautelosos na explicação sugestiva dos nossos resultados. E então, para analisar, os resultados são semelhantes aos demais estudos empíricos. Direção para futuras investigações. Verificar, por exemplo, se o trade-off é predominante noutros setores da economia portuguesa, e então, uma extensão seria analisar o efeito da localização noutros setores da economia portuguesa, como o cluster têxtil, o cluster das madeiras, o imobiliário ou o cluster automóvel, por exemplo. São outros clusters identificados no território português. Novos métodos e técnicas devem também ser considerados para abordar os efeitos da localização, como, por exemplo, a análise espacial, verificar qual a influência de outras empresas ou das universidades no crescimento das empresas da indústria portuguesa do calçado. Também seria um avanço neste trabalho. É importante desenvolver novos caminhos que ajudem a eliminar algumas limitações na análise de clusters, também, até porque nós criamos duas variáveis que são um pouco numerosas para este tipo de trabalhos, e estudar outros fatores que podem afetar o crescimento das empresas da indústria do calçado, como, por exemplo, o caminho estratégico das exportações, as estratégias de inovação ou os fatores que são as restrições ao financiamento. E com este primeiro capítulo empírico, não sei se alguém mais tem alguma sugestão, alguma questão. Não. Então passamos para o nosso quinto capítulo, que fala sobre a localização na indústria têxtil e do vestuário português. Enquanto na indústria do calçado nós tínhamos dados tão 6,
Aqui temos dados em painel nesta análise. Ora, a nossa motivação é então perceber e aproveitar um bocadinho do estudo anterior e da direção para futuras investigações do estudo anterior, verificar qual é a influência da localização no cluster da indústria têxtil e do vestuário português. Isto torna-se extremamente relevante porque este é um cluster formalmente reconhecido pelo Estado português e onde 87% do volume de negócios e 85% do emprego estão geograficamente concentradas em 4 sub-regiões do norte de Portugal. O objetivo, então, é fornecer novas evidências empíricas sobre o efeito da localização no crescimento das empresas e aproveitarmos também este estudo para abordar outras variáveis, como é o tamanho, a idade e os recursos financeiros, os recursos financeiros internos e externos à empresa. Então, este cluster, formalmente reconhecido, 87% do volume de negócios e 85% do emprego, estão localizados nestas 4 regiões, ou seja, no caso, no lado, na área metropolitana de Porto e no Tâmega Sousa, ou seja, a zona norte de Portugal. Da revisão da literatura, aproveitamos um bocadinho aquilo que foi a metodologia utilizada no estudo anterior e verificamos, mais uma vez verificamos que a concentração da atividade económica no espaço geográfico tem um efeito significativo no crescimento das empresas. As variáveis em análise são as mesmas do estudo anterior. O tamanho e a idade também acabam por ser, aproveitarmos um bocadinho daquilo que desenvolvemos no estudo anterior para aplicar neste novo estudo, neste novo análise de caso. A variável que acrescentamos aqui são os recursos financeiros e a matéria empírica revela então que as restrições financeiras prejudicam o crescimento das empresas. Então a hipótese que nós colocamos é se existe uma relação positiva entre as finanças internas e externas e o crescimento da empresa. Para isso desenvolvemos 2 novas variáveis, que é o Internal Finance e o External Finance, que são 2 próteses, 2 variáveis próteses. Ora, os principais resultados, aqui temos dados em painel, obtidos também na base de dados SABI, utilizamos a divisão 13 e 14 das atividades económicas portuguesas para o período 2011-2019 e obtivemos 2.467 empresas válidas para este nosso estudo. E verificamos que a localização não é relevante quando toda a indústria é considerada, ou seja, quando consideramos a fabricação de têxteis e a indústria do vestuário. A divisão 14 existe externalidades de localização, mas a divisão 13 não. O efeito da localização cruzada entre estas duas divisões não é significativo e apresentamos evidências empíricas de que o crescimento das empresas localizadas dentro do cluster está positivamente relacionado com o financiamento externo. O tamanho, a idade e os recursos financeiros, os resultados são semelhantes aos demais estudos empíricos. Passamos agora a apresentar aqui a nossa primeira regressão. Ora, aqui nesta nossa primeira regressão, verificamos que o SAIS apresenta um coeficiente positivo e significativo, ou seja, isto contabiliza o índice direto, ou seja, nem todas as empresas têm as mesmas taxas de crescimento. A idade tem um coeficiente negativo e significativo, isso quer dizer que as empresas pequenas crescem mais rápido, têm taxas de crescimento mais elevadas do que as empresas maduras, o que confirma a previsão de Jovanovic, e os recursos financeiros, quer internos, quer externos, estão positivamente relacionados com o crescimento das empresas. Já as variáveis de localização, Bell Cluster, El Municipality e Alpine Cluster, não estão significativamente relacionadas com o crescimento das empresas. Então a questão que se coloca é se a localização não é importante para o crescimento, como se explica que 87% do negócio e 85% do emprego está localizado em 4 sub-regiões do norte de Portugal. Então, para responder a esta questão,
conjecturamos que a origem do puzzle reside na disparidade de atividades, ou seja, existem duas atividades dentro do cluster. A indústria do vestuário e a fabricação de têxteis. A divisão 13 e a divisão 14. E para isto criamos dois grupos em relação às suas atividades particulares. O grupo 1, que é a manufatura têxtil, e o grupo 2, que é a indústria de vestuário. Ora, então a hipótese é que existem externalidades de localização entre as empresas com atividades próximas. E então, criando os dois nossos grupos e utilizando a regressão apresentada anteriormente, verificamos que a cluster para a divisão 13 é negativo e não significativo, para a divisão 14 é positivo e significativo. Nós aqui também criamos estas duas novas variáveis, que é a Light Cluster 13 e a Light Cluster 14, que são simplesmente as empresas do município da divisão 13 mais as empresas vizinhas do município 13, da divisão 13, e as empresas do município 14 mais as empresas vizinhas ao município 14. E então, estes resultados resolvem parcialmente o problema. Ou seja, é importante estar no cluster para as empresas da indústria de vestuário, apresenta um coeficiente positivo e significativo, não é? Mas para a divisão 13 não é importante estar no cluster. Então, abre-se um novo puzzle. Como é que se explica que 83% das empresas da fabricação de têxteis, ou seja, da divisão 13, estão no cluster? Para isso, criamos dois novos grupos de empresas que estão relacionadas e dividimos a nossa amostra, ou seja, a divisão 13, em dois novos grupos. E criamos duas novas variáveis também para cada grupo. E verificamos que os coeficientes não são, para o primeiro grupo não é positivo, mas não é significativo, e para o segundo grupo é negativo e tem algum grau de significatividade. Ou seja, quer dizer que as empresas juntas é uma restrição ao crescimento. Mas elas continuam juntas, não é? Então, a questão que se coloca é que o puzzle para a localização, para a divisão 13, permanece por explicar. Fabricação de têxteis. A divisão? 13A é o somatório das empresas, 131, 132 e 133, é o 13A, e o 13B é a fabricação de outros têxteis. Ou seja, existe ali algum grau de outras atividades, no primeiro grupo, no segundo grupo, não. Este era o 13A e o 13B. Desculpa, Rolando. Sim. Preguntan no chat si podes dar os resultados condicionados polo efecto fixo do sector do calzado. Nós não verificamos isso aqui neste estudo. Mas é uma boa questão. Se pode, mas elas estão mais ou menos nas mesmas zonas, se existe, sim, mas não verificamos. Mas é uma das conclusões de quando existe na maneira próxima, relativamente ao primeiro setor, sim, era uma das conclusões no estudo anterior. Então verificamos que o base da localização permanece por explicar então para a divisão 13. Ora, conjecturamos então que a origem do puzzle para a divisão 13 deriva da existência de externalidades entre as empresas que desenvolvem atividades diferentes, mas complementares agora. E verificamos que para a divisão 14, com a Light Cluster 13 e a Light Cluster 13B, os coeficientes são positivos, embora muito baixinhos, mas têm alguma significatividade. Ou seja, as empresas da indústria do vestuário fruem das externalidades de localização intersetores e para
a nossa divisão 13, verificámos que os coeficientes não são significativos, ou seja, não são significativos, não é positivo ou negativo, não baixinhos e não são significativos. É isto dizer que as empresas de fabricação de têxteis não fluem dispenalidades de localização entre setores. Então, o puzzle da localização permanece por explicar. Então, uma explicação alternativa é se as empresas obtêm algum ganho por estar localizadas dentro do cluster. E é isso que vamos verificar. Dividimos a nossa amostra em dois grupos, empresas que estão dentro do cluster, empresas que estão fora do cluster. Voltamos a fazer a nossa regressão e verificamos, exploramos as duas variáveis de localização e financiamento externo. Verificamos que o financiamento externo é positivo e significativo para as empresas que estão dentro e que estão fora do cluster, mas para as empresas que estão dentro do cluster é muito mais positivo do que para as empresas que estão fora do cluster. Então, os resultados sugerem que os empresários que decidem localizar a empresa dentro do cluster têm melhor acesso a financiamento externo. Então, provavelmente é isto que leva as empresas a se localizarem dentro do cluster, porque é um sinal de solvência para o mercado financeiro. Como conclusão, o cluster é de facto composto por dois setores distintos e não relacionados, que é a indústria portuguesa de calçados está dividida na divisão 13 e na divisão 14, não é? A fabricação de têxteis e a indústria do vestuário. Os interesses das empresas em relação ao cluster podem ser bastante dispares, ou seja, a localização para a divisão 14 exige empiricamente externalidades de localização, mas a divisão 13 não. A falta de efeitos de localização é explicada pelo melhor acesso ao financiamento externo e os resultados sugerem que os problemas da simetria de informação são mitigados pela decisão do empresário de localizar a empresa dentro do cluster. Também é importante para os decisores políticos estes resultados, pois a alocação dos recursos ao cluster são colocados em risco se destinados a orientar a decisão do empresário da fabricação de têxteis. Como conclusão para futuras investigações, devemos verificar se o puzzle da localização prevalece noutros setores da economia portuguesa. A localização no cluster é um sinal que atenua os problemas da simetria de informação no acesso aos recursos financeiros externos. Então, uma extensão seria analisar se este problema também prevalece noutros clusters da economia portuguesa e novos métodos e técnicas devem ser considerados como futuros estudos para abordar o efeito da localização, na análise espacial. Perceber até que ponto outras instituições ou universidades têm impacto no crescimento das empresas da indústria têxtil e vestuário portuguesa ou não. E com isto termino a apresentação do seminário. Não sei se alguém tem mais alguma questão ou não. Muito obrigado. É isso que transmiti antes? Sim. Gracias.